Tá bom? Ok, bem-vindos a todos. Estamos aqui para. A gente anda mais devagar com seminários do Laboratório de Ensino, Filosofia e História da Biologia, aqui no Estúdio de Biologia da UFBA, né? Porque a vida anda difícil. Então, é o segundo seminário apenas do ano com o Marcelo De Santis. O Marcelo é atualmente pós-doc no Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition Research, como vocês veem aí no slide de abertura, e em breve, daqui a um ano mais ou menos, né, vai estar de volta no Brasil, porque ganhou aquele edital concorrido de fixação de jovens pesquisadores que estão fora do Brasil e está vindo para a USP de Ribeirão ano que vem, vai estar aqui com a gente. Tá bom? E eu quero agradecer muito ao Marcelo pela disponibilidade de falar para a gente do tema de pesquisa dele. Marcelo, vou passar de imediato aí o palco para você. Tá certo. Muito obrigado, Xavier, pelo convite. Muito obrigado a todos que estão participando. Eu vou tentar aqui expor para vocês um dos meus temas de pesquisa que sempre acabam recorrendo, né? Que é sobre a natureza das explicações evolutivas, né? O que é a explicação, né? Então, isso aqui, essa apresentação é baseada principalmente num artigo meu já publicado, né? Que eu vou tentar desmembrar ele, para explicar um pouco melhor de forma mais didática o que eu quis passar no artigo. Inclusive, se alguém tiver interesse, eu posso passar depois para o Charbel, ou alguém pode chegar até mim, eu envio para quem tiver interesse com esse artigo. Tá, então, começando, só pronto. Se a gente pensar, coisa bem básica, o que é uma explicação evolutiva, eu vou dar um exemplo aqui bem clássico. Por que que as zebras têm essas listas? Como você consegue afirmar isso? Qual tipo de pergunta você tem que fazer? Acredito que se eu colocar que essas listas existem por causa da descodificação ou evolução, não fornece uma explicação muito boa. Você não vai ficar satisfeito somente falar, porque a evolução ocorreu, né? Embora, por que eu coloco isso? Porque tem alguns grupos de cientistas que trabalham na sistemática que não consideram nem isso, né? Que a evolução nem precisa ser explicada, nem como pressuposto básico de explicação na evolução, né? Então, quando você pensa em explicação evolutiva, ela é muito mais que dizer que é por causa da evolução, por causa dessa descodificação, né? Então, ela é bem mais complexa do que isso, né? E se a gente colocar a seguinte explicação, as listas, as zebras existem por causa que esse formato delas, listrado com cores contrastantes, afasta alguns tipos de moscas que sugam o seu sangue, né? Tem um grupo de moscas que ataca essas zebras. Aí você estaria talvez mais satisfeito com esse tipo de explicação, né? Você não está falando que é por causa da seleção natural. Por que que a gente não fica satisfeito com a explicação? Porque a evolução explica aquele caráter e quer algum tipo de explicação mais proximal, vamos dizer assim. Você pensar em tentar desmembrar a teoria, uma explicação evolutiva de modo geral, ela é bem mais complexa do que isso. Tem vários pressupostos. Por exemplo, você coloca que a evolução por esse comum, por exemplo, existe filogenia, existe um parentesco dos organismos, existe uma homologia. Você coloca que existe a taxa de evolução, tanto o gradualismo quanto o crescimento pontuado. Existe a seleção natural, descendência com modificação, aqui é a parte mais de seleção, mas também tem a seleção sexual, tem a ideia da modificação de espécie. Então, uma explicação evolutiva tem todos esses pressupostos que vão com ela. Após todos esses background knowledge, seu conhecimento de fundo, você vai tentar colocar uma explicação. Entender. Listas afastam moscas e incluindo com listas. Então, essas listas têm essa função. Então, esse aqui é para mostrar para vocês que é um pouco mais do grau de dificuldade, de complexidade, que uma simples evolução disso aqui significa. Então, dizer que listas afastam moscas com listas, fica o quê? Que esse caráter foi herdado e teve uma função importante e se manteve nesse grupo, que, na verdade, teve uma origem lá atrás também. Então, mostra um pouco essa complexidade. Então, teoria da evolução tem várias formas de análise, vários eventos que são explicados por ela ao mesmo tempo, né? Então, ela é bem complexa. Uma explicação evolutiva pensando de forma mais geral como explicação de uma forma, né? E esse é o artigo que eu falei. Eu tentei esmiuçar mais o que seria essa explicação evolutiva,
tendo como pressuposto o trabalho do Walter Bock. Eu não sei se todo mundo aqui conhece o Walter Bock, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Coloquei como ponto de partida de como ele tratou a explicação evolutiva, porque ele publicou durante muito tempo sobre esse tema, e tentar traçar por que tem alguns tipos de problemas, e eu vou tentar propor uma outra forma de se pensar o que são explicações evolutivas, né? Então, o Walter Bock, ele é um biólogo norte-americano recentemente falecido, infelizmente. Ele atuou muito tempo no American Museum, no Natural History, Harvard, e ele foi orientado por ninguém mais, ninguém menos do que Ernest Mayr. Então, a influência de Ernest Mayr sobre Walter Bock foi muito, muito importante, muito significativa. Então, ele foi uma das primeiras pessoas que o Mayr orientou, se eu não me engano, ele foi o primeiro. O Mayr não orientou tantas pessoas assim, né? Ele foi uma dessas pessoas. Então, o grupo de estudo dele, tanto quanto o Mayr, por influência do Mayr, foi aves. Então, ele sempre estudou aves ao longo da sua carreira, ele é consagrado um taxonomista de aves, um sistemata de aves. E então ele trabalhou por muitos anos como pesquisador do departamento, em universidade também. Então ele tem uma trajetória acadêmica muito muito importante. E ele também, por muitas décadas, foi muito influente, tanto na teoria e na prática sistemática, né? Ele, como oriundo da escola do Mayr, vamos colocar assim, ele era chamado de taxonomista evolutivo, né? Das escolas de classificação. E ao longo da sua trajetória, ele fez publicações sobre esse tema ao longo de quase 40, 50 anos. Ele sempre teve uma preocupação, né? Explicações na teoria evolutiva, né? O que são explicações, né? Então ele tratou ao longo da sua toda a trajetória isso. Só que tem que lembrar, contextualizar a época em que ele vivia, né? Então ele se formou em 55, foi doutorado no começo dos anos 60. Então, foi uma época que teve um grande ressurgimento da obra de Popper e da época dos positivistas lógicos e os empiristas lógicos, né? Eu vou explicar isso um pouco mais para frente, mas só para dar uma contextualizada inicial, né? Então, tendo esse ponto de vista que a ciência da biologia evolutiva, para ser uma ciência, para ter explicações válidas, ela tinha que ter suas semelhanças com a filosofia da ciência do Popper, que é uma filosofia da física. Então, basicamente, né? Então, ele tratou de tornar isso uma ciência, as classes evolutivas, dentro desse arcabouço teórico popperiano dedutivo nomológico, né? Como eu vou explicar um pouco depois. Então, esse é um background bem importante para se ter, porque é o espírito da época, né? Então, todo mundo se baseava nisso. A própria sistemática, a cladística, ela também usava o argumento popperiano. O peculiar é que os mesmos argumentos, ambos que não funcionam para a cladística, eram usados para o Popper. Um criticar o outro. No final, o Popper não se adequava a nos dois, por outros motivos, por ser ciências históricas e tudo mais. Mas esse é o background que ele vivia. Esse era o modo que ele vislumbrava para tornar a biologia evolutiva como uma ciência. Por mais peculiar que isso possa parecer, porque ele estava usando. Ele escrevia também sobre a autonomia da biologia. E ele estava usando a física para discorrer sobre a autonomia da biologia. Então, é um pouco contraditório, mas é o espírito da época que ele faz parte, que ele fazia parte, né? Então, basicamente, ele defendia que existiam dois tipos diferentes de explicações nas teorias evolutivas. Que seriam as explicações nomológicas dedutivas, depois eu vou explicar um pouco mais com calma o que seria isso, e explicações histórico-narrativas, bem como explicações funcionais e propriamente ditas evolutivas. Aqui, só para ter uma noção geral do qual esquema que ele estava colocando, o que significa as explicações nomológicas, né, que tem a ver com leis. Então, essa era a grande dicotomia que existia para ele, né, entre nomológico, baseadas em leis basicamente, e histórica-narrativa, que aí sim teria o papel mais histórico e mais organizacionista da biologia evolutiva, tá? Então, ele coloca que então, as explicações funcionais são nomológicas evolutivas. E as evolutivas são histórico-narrativas, né? Como eu falei para vocês. E essas explicações funcionais para ele não é uma função como muitos podem pensar, como, por exemplo, qual é a função daquele dente incisivo para cortar? Qual é a função penas em aves? Voas, assim se dizer. Para ele, função é ter como uma autonomia do organismo, como funciona o organismo de forma bioquímica. Por exemplo, como
quebra a energia do organismo, é parte do funcionamento, como faz a formação de ATP, é parte da explicação funcional para ele. Então, essa explicação mais mecanicista para ele seria a funcional. Já o que a gente pensa em análise funcional na biologia, como uma função do organismo, ele chama de papel biológico. Então, para ele entraria, a função para ele nesse aspecto seria evolutivo. Então, ele sai dessa grande separação entre a coisa mais mecanicista e baseada em leis de organismo, de formação, de funcionamento de organismo, o seu desenvolvimento, contra a explicação de função como papel biológico que ele vai suprir na natureza. Então, essa é a primeira grande dicotomia. Esse papel biológico na natureza, aí seria histórico-narrativo, aí seria dentro desse, que a evolução estaria mais firme, né? Não seria baseado em leis, em nada do tipo. Então, tentar explicar um pouco melhor, bem basicamente, aqui não vou entrar muito, que é um assunto muito complexo e tem muitos desdobramentos. Eu vou tentar explicar bem basicamente para quem nunca ouviu falar o que seria isso, né? Então, é baseado na obra de Carl Hempel, principalmente, essa modelo de explicação dedutivo nomológico. Nomos tem a ver de leis, né? Então, é baseado em leis, é uma dedução lógica, como empirista lógico tinha essa preocupação muito forte, né? Então, e como eu falei para vocês, era bem baseado na física, como era o espírito da época em que eles surgiram, né? Então, você teria uns argumentos iniciais, leis gerais, e com isso você tem uma dedução lógica para explicar o fenômeno. Então, bem basicamente seria essa a ideia, né? E que essa ideia, a gente precisava ter essa explicação do argumento dedutivo válido, né? Argumento dedutivo é algo que você necessariamente tem como verdadeiro, né? Você tem todo argumento dedutivo, indutivo. Indutivo você tem uma probabilidade de estar certo, dedutivo você, de acordo com as suas premissas, estão corretas, a conclusão vai estar correta, porque um processo de dedução lógica, né? Você tem que ter pelo menos uma lei nela, uma lei geralmente ligada à física e à química, né? Tudo empírico é testável, o que você está querendo que seja explicado, ou condição antecedente, tem que ser explicada de forma testável. E eu já vou passar um exemplo um pouco mais claro para vocês daqui a pouquinho, né? Então, voltando ao sistema do Hempel, condições antecedentes, temos as leis gerais e temos a explicação desse fenômeno a partir de uma dedução lógica, né? Você pensar, por que o Copper fugiu a palavra agora, chu- chu- Cobre. cobre, obrigado. Fugiu agora. Porque o cobre conduz eletricidade. Essa seria a que você quer responder, a sua explicação. Você colocar a lei física, né? Todos os metais conduzem eletricidade. O cobre é um metal, logo a sua explicação que o cobre conduz eletricidade. Então, esse é o funcionamento. Então, você tem as suas condições iniciais, dizendo que o metal, e depois que eles produzem eletricidade. Então, bem basicamente assim que funciona. Pode ver que ele não sai muito do lugar, né? Da lei tem essa decorrência direta, né? E você tem essa explicação lógica desse fenômeno, né? Essa é a explicação como funcionaria para o Hempel, que o Bock tentou trazer para a biologia. Mas tem alguns problemas, vou passar bem basicamente para vocês. Você não consegue explicar entre a distinção de generalizações de lei e acidentais. Então, eles são muito próximos entre si. Uma coisa que ocorre 100 vezes é uma lei, se ocorrer 99% das vezes é uma lei ou não é? Tem um problema de categorização, de categoria de lei aqui, que ele mesmo nunca resolveu. Tem propostas posteriores, lógico, mas algum certo consenso de crítica geral ao modelo do Hempel é um problema de lei, né? E leis só na física, só na química, tem na biologia, não tem na biologia. Se não tem lei, é uma ciência ou não é? Por exemplo, embora o Bock usa muito essa ideia etimológica do Hempel, as ideias popperianas também estão muito presentes na discussão do que é ciência para o Bock. E, muito claramente, para o Popper, se não tem ciência, não tem leis, não são ciências. Então, ele está aplicando o Popper. Popper mesmo diz que não tem lei, não tem ciência, uma área da biologia. Que, teoricamente, eu sou da opinião que também não tem leis, tem generalizações estatísticas, né? Então, como é que você vai transformar a biologia em uma ciência se o próprio pressuposto dele já nega que ela é uma ciência, né?
umas complicações que foram tendo ao longo do tempo, depois foram superadas, obviamente, aqui mais o conteúdo histórico para vocês terem essa noção, né? E também por Hempel tem outro tipo de problema, né? A chamada tese da simetria, né? Que não há diferença entre explicação e predição. Você prediz e você explica é uma coisa simétrica, são os dois sentidos iguais. Se você prevê alguma coisa, porque a explicação estava bem sucedida, então você já sabe que ele vai acontecer. Na verdade, você já sabe que ele aconteceu, acontece e vai acontecer, né? É baseado no enunciado universal, né? Ocorre sempre como verdadeiro, né? Só que nós temos um contra-argumento muito importante da própria biologia evolutiva, né? Então, muitas vezes a biologia evolutiva consegue fornecer explicações legítimas, só que não consegue fazer previsões tão boas. Você pensar em processos de extinção, por exemplo, de dinossauros, de vários grupos, você consegue explicar, por que os dinossauros tiveram sucesso, qual foi o grupo, onde eles viveram, quais foram os caracteres e tal, você consegue explicar muito bem. Agora, você conseguiria prever, por exemplo, que seriam extintos, baseados na história da Terra? Você não consegue, né? Inclusive, o Bock tentou até salvar esse elemento, dizendo: as leis do Hempel só existem dentro da costa terrestre. Então, o enunciado já não virou mais universal, virou local. Só na Terra, né? Ele tentou salvar, porque ele sabia desses problemas, né? Mas difícil suceder com isso, né? Então, um argumento já muito antigo, pode ver que esse artigo 59, que diz que está em inúmeros casos, esse artigo é muito importante para essa área, como contra-argumento em Hempel, vários exemplos que ele cita, que você consegue fazer explicações muito boas, válidas, mesmo no modo de pensar do Hempel, só que sem predições, né? Então, aqui um outro tipo de problema que a própria biologia evolutiva deu e que o Bock não conseguiu incorporar, tá? Depois, se alguém tiver mais alguma dúvida para frente, pode perguntar, que eu estou passando só por cima para dar uma contextualizada geral. Que a ideia central aqui, tipo, tem alguns problemas, né? As ideias do Hempel, como aplicar na biologia, principalmente, são problemáticas, não são tão simples quanto o Bock quis transparecer, tá? E tem outro lado agora que ele chama de componente histórico, né? A biologia evolutiva, então, ela tem um forte componente histórico. Por exemplo, quando você pensa em filogenias, em classificações filogenéticas, né? Você vai pôr um grupo ancestral. Aqui, inclusive, é uma aula que ele está falando sobre isso. Que é o ancestral comum exclusivo de duas espécies, tá? Esse fenômeno é histórico, né? Não enquadraria no fenômeno de leis do Hempel. Porém, mais para frente, deixar um pouco mais claro, por que esse elemento é importante do Hempel? Porque ele diz que toda explicação histórica vai depender de explicações dedutivo-nomológicas bem feitas, né? O organismo tem que ter essas funções corretamente funcionando, como a manutenção do organismo mecanicista, de uma forma mecanicista, para que você tenha explicações evolutivas e que você consiga, a partir disso, explicar o organismo, né? E então, é um fenômeno que é muito importante, né? Então, ele conseguiu traçar essa dicotomia aqui, né? Então, o papel dessa narrativa evolutiva para ele é proporcionar, então, uma compreensão de atributos existentes, de conjunto de pacote de objetos em um momento definido no tempo. E essas explicações dependem da história passada desses objetos, né? Então, quando você depende de algo do passado e não se mantém no futuro, é um componente histórico que você precisa estudar, então, a causalidade daquele fenômeno, né? Por exemplo, o Hempel, não existia muito modelos causais para ele, existiam modelos nomológicos, né? A causalidade para ele não era um fenômeno que você podia descobrir, tinha problemas com causalidade. Hoje a ideia é diferente, né? Hoje, tanto que o modelo de nomológico e Hempel, ninguém mais considera, é só do ponto de vista histórico, né? Temos outra noção de explicação, de causalidade na filosofia da ciência no geral, né, e na biologia, inclusive, né? Então, hoje é uma noção melhor do que essa causalidade. E eu acho o peculiar aqui do Bock é que ele tocou nesses assuntos, e foram bem interessantes, mas presos à noção hempeliana do que seria uma explicação. Ele não conseguiu desgarrar esse fenômeno, né? E eu acredito, como eu falei, por questões de história, onde ele apareceu. Embora essas explicações do Bock tenham esse peso na física muito forte, o que é contraditório com o Mair. O Mair tentou sempre, falava que os filósofos da física nunca ajudaram a biologia, não serve de muita coisa, ele sempre tentou pular o barco para fora.
E o Bock é ao contrário, né? Embora as ideias do Bock convirjam completamente, mas essa noção de explicação diverge. Eles são bem divergentes entre si, né? Só que o Mair conseguiu explicar vários fenômenos muito bem, causas proximais e últimos, por exemplo, do conceito do Mair, sem essa necessidade fisicalista forte e da filosofia da ciência mais forte, né? Mais firme, assim, nos conceitos. Então, essas explicações histórico-narrativas devem estar fundamentadas nessas explicações do modo dedutivo. Então, há uma relação hierárquica entre elas. O monote dedutivo está em primeiro, isso estando correto, o organismo estando correto, você entendendo como ele funciona, aí você vai partir da explicação evolutiva, histórica entre elas. E aí, dentro da noção histórica, vem a noção de função do organismo como papel biológico dele, porque o papel biológico do organismo, obviamente, vai evoluir, não precisa de um tipo de lei, não precisa de um tipo de fenômeno. E como foi para vocês, né? A prova de física química do organismo é essa propriedade dinamológica, né? E é muito baseado também na ideia do Nagel, né? Outro filósofo da ciência muito famoso, explicou muito sobre causalidade, muito sobre explicação também na filosofia da ciência. Então, continuava preso essa noção, tá? Então, aqui é uma noção geral do que ele colocava. Para ele, a explicação da forma era sempre assim, né? Primeiro, estudo da forma nomológica, depois a parte histórica. E como eu falei para vocês também, né? É muito próximo do Maír. O Maír não precisou desses conceitos, o Bloch era bem necessário, né? Por contingências históricas, os dois tinham essas diferenças, né? E o que eu gostaria de colocar é que, embora eu faça uma crítica ao posicionamento do Bloch, ele tem noções muito importantes da biologia. Ele conseguiu entender a complexidade das processos evolutivos, que são vários níveis de explicabilidade, né? Então, ele conseguiu entender que existe um papel mais experimental, mais geral, e um papel mais histórico, que uma área é mutuamente dependente da outra, não é independente. Aqui, meu grande problema que eu passo no meu artigo é essa dependência do Hempel, que hoje é desconsiderado e não precisava ser tão dependente, né? Mas ele criou esse sistema completamente dependente, né? Embora a história, o lado histórico do boxe seja muito interessante, tem muitas coisas atuais que se mantêm até hoje, né? Por exemplo, ver a filogenia como processo histórico, que parece um pouco óbvio, mas muitos não consideram. Consideram o processo de filogenia como um processo meramente estatístico que não tem a ver com o conteúdo histórico, né? Então, para ver como, para mim, é uma ideia muito importante para ele, uma época muito antiga, foi muito avançada. Então, ele compreendia essa ciência como valor histórico, né? Agora eu vou tentar elaborar um pouco melhor como eu consigo ver, tentar, de certa forma, atualizar essas ideias do Bock, uma coisa mais não tão firme na filosofia da ciência, principalmente da física, o empirismo lógico do Hempel, como foi feita por ele, né? Então, a minha ideia é que, veio você propor essa dicotomia entre dedutivo nomológico, histórico-narrativa, a gente possa entender a explicação evolutiva como dois elementos que se retroalimentam entre si, que seria a parte mais experimental da explicação evolutiva e a parte mais histórica da explicação evolutiva. Agora, essa seria a grande dicotomia que eu penso que seriam explicações evolutivas. Eu vou tentar agora explicar, embora a gente tenha isso na cabeça, né? Ah, aplicação experimental eu sei, dá experimentos, você testa eles. Ah, histórico eu sei, fóssil, já foi extinto, ficou na história. Parece estar muito claro, mas tem algumas diferenças importantes que eu acredito que seja pouco notada na literatura. Quem trabalha com biologia evolutiva está confundindo um com o outro, mas acho que essa confusão é grande parte dos problemas que a gente tem hoje na biologia evolutiva, principalmente pensando na sistemática. Eu falo mais enviesado com a sistemática, que é a área que eu trabalho, de confundir essas duas áreas. E eu acho que é um problema epistêmico muito, muito relevante, tá? Então, se você pensar em ciências históricas, você já tem seu efeito dado. Vou mantendo o exemplo que eu acho que é o mais fácil de entender. Vocês estão dinossauros, você tem um evento, foram extintos. Aí, que é o efeito. Aí você vai tentar buscar uma causa no passado provável. Quais foram as causas? Ah, a hipótese do vulcanismo, a hipótese do asteroide, tá? Como é que você testa isso? Tem várias hipóteses decorrentes disso. Vulcanismo, eu espero que encontrar
teor ácido no solo de tal jeito. Você vai no campo e testa. A hipótese do meteoro, que hoje é a hipótese vigente, né? Só para deixar isso claro. Tem que encontrar uma camada de quartzo muito peculiar, aonde é tido como a zona de impacto. E você acha essa zona de impacto, tem várias observações causais que foram testadas e confirmadas como procedentes. Que, por exemplo, o vulcanismo não se confirmou, as hipóteses testáveis não se mantiveram, e do asteroide se manteve. Então, você está buscando o quê? Possíveis causas para esse fenômeno, né? E você, entre elas, você vai encaixar qual melhor explica o seu fenômeno. Já pensando mais experimental, a gente pensa, sei lá, num cientista, num físico com jaleco, também no laboratório, né? Vai testar alguma coisa. Pode pensar. Aqui tem o exemplo clássico, obviamente, do Einstein, mas vou pensar mais na biologia, Einstein, coisa de relatividade e tudo mais. Mas na biologia, por exemplo, você está pensando naquele gene. Eu acho que esse gene, um exemplo bem trivial, é para cor de olho. Como é que você testa ela? Você tem aí o gene atual, você consegue clonar aquele gene e consegue tornar gerações futuras e ver o que aconteceu. Então, você consegue experimentar, fazer estados experimentais sobre isso. Você isola o gene, você coloca em organismos e vê uma predição do que vai acontecer e você confirma a sua teoria. Aquele gene é para cor de olho, ou não é, né? Então, uma forma bem trivial, assim, seria essa mais ou menos a diferença. Um interessado no passado em causas possíveis, o outro em previsibilidade e testes experimentais do que vai acontecer no futuro. Então, há uma dicotomia aqui muito marcante, né? Então, por ser uma ciência, essa observação, e você usa esses vestígios do passado, né? Que muitas vezes se perdem, são um pouco ambíguos. Você não consegue testar novamente, por exemplo, outra extinção do dinossauro, obviamente não existe. Então, é um evento único, então você vai atrás das causas daquele evento único. Como é que você pode criar uma lei de extinção dos dinossauros? Por princípio, ele não existe, né? Então, é muito complexo, várias leis causais, e não depende da predição, né? Muito menos de leis como o Hempel colocou. Então, é mais essa ideia de, por exemplo, filogenia. Como é que eu sei que os mamíferos são um grupo comum exclusivo, um grupo monofilético? E tem vários caracteres. E como é que aqueles caracteres, como é que você testa eles? Você vai por outra fonte, tipo, fonte embrionária, você vai tentando testar usando as possíveis causas para aquele fenômeno. Fenômeno que é aquele grupo chamado mamíferos, né? E aqui tem outro artigo meu, um pouquinho de autopropaganda, que eu tento colocar essas diferenças, né? Conhecimentos experimentais, históricas, tem várias coisas importantes e são diferentes entre si. Que se há uma confusão entre elas, acredito que várias fontes de pesquisa e análise epistemológica de pesquisa caem em um problema muito sério. Por exemplo, na minha opinião, dados filogenéticos, principalmente morfológicos, são muitas vezes vistos como um problema experimental. Só que você não precisa criar um modelo experimental de evolução morfológica. São muitos problemas históricos contingentes que você não consegue criar uma ciência experimental para o estudo da forma. Mais tarde fica um pouco mais claro isso. Mas aqui é um exemplo que isso gera problemas. Você vai criar um monte de modelos estatísticos, um monte de modelos preditivos, em uma área, ontologicamente falando, que não depende de movimento de predição, nem desses testes futuros. Então, há alguns problemas. Então, eu acho que essa é a primeira grande dicotomia da biologia evolutiva, né? Onde nós temos ciências experimentais, onde é histórica e onde elas se comunicam. Eu vou falar isso um pouco mais para frente, né? Então, aqui eu colocaria como essa dicotomia na análise funcional, né? Como colocou de certa forma, também abarcaria a forma mais mecanicista de ver as coisas como o Bock, que é, às vezes, experimental, né? Por exemplo, como é que você vai testar qual é a função daquele caráter, por exemplo? Função de pelo em mamíferos. Tem que fazer testes em campo, né? Não há como fazer uma inferência do passado. Você tem que, por exemplo, mesmo em fósseis, você depende de inferências presentes para entender o que aconteceu no passado. Você tem forma tal e tal, e no presente nós sabemos que pelos servem para regulação térmica, obviamente outras coisas, mas colocar essa regulação térmica, você consegue, a partir desse teste empírico experimental,
inferir a partir de fósseis que têm a mesma função. Mas aqui ela é claramente experimental, né? E a parte mais histórica, né? Que entra principalmente a sistemática filogenética e a história dos caracteres, né? Aqui é um viés mais morfológico, obviamente, de estudo de forma de organismos, no geral. Também tem linkado com o estudo de comportamento, de ecologia e outras fontes, mas aqui é mais estudo formal de explicação de forma em forma de caracteres e caracteres evolutivos, né? Então, uma grande dicotomia, eu penso, é a origem dos caracteres, né? Onde eles surgiram e como eles se mudaram, que aí entra a sistemática e filogenética, né? Tem um grupo monofilético, baseado nessa morfia, surgiu em um clado tal, e tanto tempo. A partir de surgimento daquilo lá, você vai estar tentar fazer outros estudos mais experimentais do porquê aquele caso existe. Mas primeiro você precisa de sistemática e filogenética para isso. E, claro, você precisa saber, primeiro, é homologia ou não é? Isso é importante. É convergência, porque ser homólogo, ser convergente, tem explicações diferentes sobre isso, né? É uma modificação homóloga ou homoplástica, né? Se é homoplástica, não buscar razões por que que é homoplástico, por que que surgiu duas vezes independentemente. Se é homólogo, também tem outro tipo de função. Então, aqui é a diferenciação básica, que muitas vezes é falha, entre o que que é homologia, o que não é homologia, onde surgiu e quais grupos são definidos. Se você quer estudar algum tipo de caráter específico, você já sabe que só existe só naquele grupo, então você vai direcionar a sua pesquisa. Estudar um grupo particular, por exemplo, no meu caso de moscas, que tem uma asa totalmente preta, por exemplo. Ah, só tem naquele grupo, então eu vou para aquele grupo. É homólogo ou não é? Isso é importante, mas você tentar descobrir. Homólogo não é, você vai descobrir de forma, agora, filogenética sobre fluir daquele caráter, né? E você pensar, tá, a sistema de filogenética aponta se aquele caráter é homólogo ou não é. Mas como é que você testa isso, né? Por exemplo, em evidências desenvolvimentais, né? O mesmo aparato genético e genético pode existir com um caráter que atesta que ele é homólogo, e aquele caráter, na verdade, que você vai para a embriologia, vai para a genética, é diferente. Então, você, por evidência experimental, você nega que é homólogo ou você afirma que é homólogo. Então, mais uma vez, aqui as duas áreas estão se comunicando, tá? Então, temos esse processo, por exemplo, de paralelismo, convergência. Eu não vou entrar muito nesse tema, só para saber que são vários termos possíveis, que são importantes para a nossa pesquisa, saber onde começa aquele caráter, para onde ele vai, se ele reflete a sociedade ou não, né? E aqui o processo é bem complexo, né? Que aqui você vem estar na parte, eu estou falando da parte histórica, mas olha o lado experimental vindo junto. O teste desse caráter, ele é claramente experimental. Você vai pensar naquele caráter como um desenvolvimento, é, viés desenvolvimental, como uma constrição, né? Existe a morfologia de construção que eu vou falar um pouco mais adiante, né? Então, todos os elementos vão te dar a evolução fenotípica. Aqui nós estamos investigando os mecanismos por trás do mecanismo, mas o que geraram aquele caráter, né? Bom, a gente vai colocar em prática essas ideias mais teóricas no estudo de caracteres. Agora, outra dicotomia que eu coloco seria a manutenção, né? Uma vez que ele existiu, por que que ele existe? Parece pouco filosófico, mas tem que entender qual é a função daquele caráter, né? Ele tem uma função, é funcional, ele é adaptativo, ele é por seleção sexual, ele existe por acaso, por exemplo, uma restrição desenvolvimental, que é uma, por exemplo, pensar em 6 pernas em insetos, é uma restrição desenvolvimental. Não é uma coisa evolutiva, adaptativa, aconteceu lá 1 milhão de anos atrás, se manteve até hoje. É um caso de restrição que, embora restrinja o número de pernas, ele coloca, dentro dessa restrição de número de pernas, você vai colocar diversidade de pernas malucas, assim, podem ser evoluídas para nadar e tudo mais, tá? E, e também temos, obviamente, decoração natural, e também temos a questão construcional, que vou falar um pouco mais para o final, se sobrar tempo, já está um pouco em cima, então vamos ver o que está para falar. Mas aqui é essa dicotomia, entendeu? E quando você vai testar se é seleção natural, se é construcional, tudo que está acontecendo, se é desenvolvimental, você está se baseado principalmente na filogenia do grupo. Então aqui há mais uma
correlação entre eles, né? Só que eu acho que é uma correlação hierárquica entre eles, né? Aqui eu coloco que existe, então, seria o primeiro passo, estabelecer a origem do caráter, uma hipótese filogenética. Se você pensar taxonomia como a ciência que estuda os novos taxos, descrições, revisões, e a filogenética, que é o relacionamento entre eles, é onde começa a biologia, né? Então, aqui eu estou dizendo que onde começa a biologia mesmo, né? Que é histórica, que você vai estudar onde surgiu, quais espécies existem, quais foram extintas aqui no ramo da paleontologia e tudo mais, né? E depois a função, né? Seria uma segundo passo, né? Não ter função também faz parte do processo. Construcional, por exemplo, não há uma função. Na, na, que é a pergunta, né? Existe uma função ou não existe? Você vai tentar entender por que o caráter se mantém, né? Isso que eu chamo de caráter de manutenção, né? Manutenção do caráter, origem e manutenção. Tá? Seria essa a dicotomia. E aqui é uma ideia de alguns biólogos chamados construcionais. É um grupo alemão que surgiu nos anos 60, que precisamente coloca a ideia de construção. O que isso significa? Por exemplo, temos uma estrutura helicoidal em vários organismos. Olhos de inseto, temos escamas de peixes, temos forma helicoidal. E como é que você explica isso? Porque a forma helicoidal é a forma subótima, ótima, de você evitar a ação de predadores, por exemplo. Então, ela não é uma adaptação, né? É um design ótimo que existe para aquilo lá. Então, não foi adaptativo. Uma construção da restrição físico-química do planeta Terra sobre ele. Então, a gente tem um aspecto histórico e de adaptação e constitucional. Esse constitucional também pode ser de forma interna, seria a questão desenvolvimental, e externa, essa questão físico-química do organismo, né? Como ele interage com o que está fora. Então, essa é uma ideia geral de como seria a visão dos organismos na visão que eu estou passando, né? Então, se esses vários elementos se intercomunicam entre si, né? Um é oposto ao outro, e dependendo do cara que está usando, o organismo que você está estudando, tem mais um fator do que o outro, mas todos eles se comunicam entre si. Então, aqui a ideia é um resumo geral do que eu quis colocar. Aqui não está no artigo, mas eu fui desenvolvendo outras ideias e seria uma boa adição. Aqui, bem rapidamente, eu vou passar um exemplo de como aplicar essas ideias, né? Seria a evolução da asas de insetos. A gente sempre ouve isso, né? E é mais para zoologia, origem e evolução. Aqui tentar entender o que é origem e evolução, né? O pessoal coloca origem e evolução como, surgiu a asa aqui e data a filogenia há 300 milhões de anos. Acabou. Tentar entender como se dá, o que significa origem e evolução nessa frase, né? Se eu pensar na asa dos insetos, temos uma filogenia. Então, é o chamado pterigota, né, que é onde surgiu a asa dos insetos atuais. Então, nós temos um grupo monofilético, é um grupo único com uma origem única nos insetos. Então, você testou seu caráter, você via as nuances da morfologia, você tem fósseis que comprovam isso. Então, você tem uma hipótese bem robusta, bem confirmada, que temos a asa com uma origem única e homóloga dos insetos, né? Seria o primeiro passo. E segundo, você tentar uma explicação de por que ela surgiu. Bom, hoje nós sabemos que os insetos têm essas asas e dão uma função adaptativa muito importante para eles, é fugir de predadores, encontrar presas, ter milhares de funções possíveis, né? Mas tem duas hipóteses concorrentes que ficaram durante muito tempo, né? Que é chamada de hipótese pleural, que vem mais da pleura dos insetos, mais da região ventral, né? Que são brânquias modificadas, e a hipótese notal, que é a parte posterior do exoesqueleto, né? Então, à esquerda seria a hipótese pleural, à direita a hipótese notal. Isso são hipóteses divergentes que você meio que não tem como testar, né? O surgimento da asa, os primeiros indivíduos, você não consegue, não tem fóssil, não tem, são hipóteses mais narrativas, né? Só que você tem como testar isso de uma forma diferente, né? Embora os fósseis não possam ser claros sobre isso, por extinção e vários fatores de ambiguidade de interpretação, você pode testar a biologia evolutiva do desenvolvimento. Você pega as estruturas do inseto, aqui um estudo que saiu até recentemente, em 2018,
onde está a região da pleura, quais genes estão ligados com a pleura e quais as partes embriológicas estão ligadas com a pleura ou a parte do tergito, né, notal. O que eles descobriram? Que, na verdade, a asa é um pouco de um pouco do outro. Então, é uma hipótese que não é nem um lado nem para o outro. A hipótese desenvolvimental fez um teste empírico experimental que mostrou que as duas hipóteses estão corretas, porque não são contrastantes, na verdade, né? Então, você tem os dois elementos do desenvolvimento se juntando para fazer a asa. Então, aqui, embora você pense que uma hipótese você partir de uma hipótese histórica, você pensa que não tem como testar, porque surgiu uma vez, mas você pensar em biologia, desenvolvimento, você consegue pôr ela em teste, né? Se ela é monofilética, tô tendo aquele grupo, então eu vou testar nos insetos. Surge só uma vez, então esse é o mecanismo dos insetos, né? Você direciona a pesquisa experimental, né? Com isso você testa a hipótese, né? Então, na verdade, a monofilia de pterigota é a parte tergal e pleural juntas para construir a asa. Então, é uma forma de você colocar as duas ciências juntas em operação, tá? O tempo já está acabando, mas eu também já estou acabando. Aqui para mostrar o contexto geral de como você explica isso. Então, espero ter ficado um pouco claro essa dicotomia que eu propus, em estudar as duas coisas, e como elas se relacionam entre si, e que embora o Bock estava muito certo sobre muitas coisas. Eu acho que o grande problema do Bock era essa necessidade muito forte de ser hempeliano, quando ele não precisava ser. Ele estava indo por um caminho muito interessante, mas ele ficou muito preso a isso. Eu tentei meio que limpar esse caminho filosófico forte dele para ir mais para a biologia e tentar clarear um pouco as ideias. Eu espero, pelo menos. Então, agradeço a todo mundo. Obrigado, Charbel, novamente pela oportunidade.